Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, que a equipe espiritual da casa possa nos envolver a todos para que nós possamos nos fortalecer e que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos e com firme propósito de, ao sair, colocarmos em prática a mensagem da noite. Que eles possam nos inspirar para que nós possamos entender a mensagem. O tema da noite de hoje é o ação e reação. E a gente vai começar com uma história, a história de Mateu. É uma história, um caso verídico. Um ateu foi entrevistado e na entrevista, ele é um homem jovem, de meia idade, né? E ele é uma pessoa de uma cultura com vários diplomas, títulos acadêmicos, uma pessoa de um caráter ilibado, de respeito, né, na sociedade, uma pessoa bem conhecida, e por isso também não foi divulgado o nome da pessoa por ser uma pessoa conhecida. Mas ele, num dado momento da vida dele, ele vem a público e diz ser ateu, diz não acreditar em Deus, muito menos na reencarnação, muito menos na vida após a morte. E foi perguntado para ele quando foi, se ele sempre havia pensado dessa forma, se ele sempre teve essa convicção de que Deus não existe, ou se foi em algum momento da sua vida. E ele vai dizer que num dado instante, num dado momento da sua vida, ele passou por um desafio muito grande, uma dor imensa, que deixou marcas, cicatrizes na sua alma. E que nesse momento em que ele passava por profunda dor, ele nas religiões ele não encontrou a explicação para que explicasse o porquê da dor. Ele passou por várias religiões e não encontrou o significado da dor. E diz ele que como pode Deus deixá-lo passar por tamanha dor? E no momento que ele mais precisava ser abandonado por ele. Ele se julgou abandonado por Deus e ele falou: que pai é esse de amor que todos falam, que na hora que eu mais precisei me abandonou? E essa é uma das questões da humanidade. Porque muitos de nós, ainda que nós tenhamos uma fé, que nós tenhamos conhecimento, em dado momento, a gente, quando é posto à prova, quando a gente passa por algum desafio, muitas vezes a gente se esmorece. Muitas vezes nós desanimamos. E às vezes questionamos. E nesses momentos a nossa fé fica abalada. E é nesse momento que muitas famílias são desfeitas, que muitas tragédias se acontecem, que muitas pessoas tomam atitudes que jamais deveriam tomar, partem para o suicídio, para a agressão, casamentos são desfeitos, numa quebra financeira que tudo se acaba, porque quando está tudo bem, está tudo, né? Aí eu tenho fé, mas em qualquer circunstância, às vezes a nossa fé é colocada à prova. E aí é quando a gente se pergunta, por quê? Por que comigo? E a gente vai observar que do berço ao túmulo, muitas vezes, até antes do berço, há uma diferença, às vezes gritante. Às vezes a gente encontra pessoas que nasceram nos lares, na opulência, tiveram as melhores escolas, frequentaram as melhores escolas numa família de uma estrutura familiar perfeita. Em dado momento, quando vai para a faculdade, passaram no vestibular que queriam, de primeira, fizeram a faculdade que escolheram, foram para a faculdade, formaram-se sem a menor dificuldade, conheceram os amores da sua vida, casaram-se, tiveram o lar que sonhavam, o carro que sonhava, a vida que sonhava, e por aí vai. E outras, já parece que desde o primeiro dia de vida, parece que tem que matar um leão por dia. Pessoas que nascem, já desde o primeiro dia de vida, são submetidas a testes, assim, até de sobrevivência. Vem com problemas, muitas vezes na idiotia,
muitas vezes na miséria. E muitas correntes filosóficas, às vezes, dizem assim: mas depois da morte, você vai ter o descanso eterno. Você vai para o paraíso. E aí a gente começa a perceber que tem algo errado nisso. Porque algumas pessoas pagam um preço para esse resort chamado paraíso altíssimo, tendo que lutar a vida toda para conseguir um lugar no tão sonhado paraíso. E outras que passaram a vida de uma forma leve, tranquila, suave, muitas vezes no deixa a vida me levar, a vida leva eu, vai para o mesmo paraíso, com descanso eterno da mesma forma. Então, que justiça é essa? Deus não é justo? Mas uns pagam um preço mais alto do que os outros? E aí a gente começa a perceber, a se questionar. E eis então, que quando a gente questiona a justiça de Deus, o nosso Jesus, governador do nosso orbe, diz para nós, então, quando surge em 1857, o Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, que vem consolar os corações, prometendo trazer como missão o esclarecimento para as mentes humanas, trazendo respostas lógicas para as perguntas que muitas vezes a gente até hoje não tinha encontrado. Então a doutrina espírita ela é uma doutrina de libertação, porque ela nos renova, porque ela nos liberta das amarras, das questões que muitas vezes a gente passa a vida perguntando sem achar resposta. Então, é necessário, é nessa hora, depois desses questionamentos, a gente vai então chegando no tema da noite, que é o tema de ação e reação. Mas, quando fala aqui de Kardec, ele trouxe as obras para nós, né, que é o Pentateuco. E nesse quesito de aflições que a gente está falando, né, das aflições, das tribulações que a gente passa, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra de Kardec mais voltada para o lado moral, ela traz no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos. Então a gente aqui não vai poder se estender nesse capítulo. A nossa função, quando a gente vem aqui trazendo um conteúdo, é a gente jogar uma sementinha, né? A gente traz, o tempo é curto, a gente abrange superficialmente, mas que cada um de vocês possa em casa ler esse capítulo 5º, que é belíssimo, e ele realmente é um capítulo consolador, que vem trazer para a gente as respostas que a gente tanto procura às vezes. E esse capítulo traz. Então ele traz alguns itens como as causas atuais das aflições, as causas anteriores das aflições, o bem sofrer. Então está tudo ali, são instruções dos Espíritos que vale a pena a gente ler. E a gente vai chegando no tema da noite, que é a lei de ação e reação. Nós somos regidos por leis universais, por leis divinas. E a lei suprema é a lei do amor. Mas a gente vai ter a lei do perdão, a lei da justiça, a lei do progresso, porque às vezes a gente acha que não, mas a gente está progredindo. Quando a gente liga os noticiários, a gente acha que está tudo errado. Mas por mais que a gente venha pensar assim, a gente está progredindo. Basta a gente olhar de onde nós saímos quando nós fomos criados até hoje, onde nós chegamos. Então tá tudo certo. E a gente vai falar hoje sobre uma dessas leis, que é a lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de semeadura, lei do retorno. São vários nomes, várias denominações, mas tudo com o mesmo propósito. E é importante a gente trazer alguns conceitos, então, para que a gente fique melhor esclarecido. Ação, resultado do fato de agir. Reação, ação ou efeito de agir, de reagir, de responder a uma ação com outra contrária. E o físico Isaac Newton, na sua terceira lei de Newton, ele traz para nós que toda ação corresponde a uma reação oposta e de igual intensidade.
Na doutrina espírita, a gente usa todas as denominações que eu disse aqui, mas todas elas com o mesmo intuito, sempre querendo falar da mesma coisa, que é a lei de causa e efeito, que para nós nada mais é do que uma oportunidade de crescimento. Isso é que quer dizer lei de causa e efeito. Porque para muitas pessoas, quando a gente conversa, que a gente fala que é espírita, eles acham assim, Deus me livre, vocês só falam de prova, de expiação, de resgate, de dívida. Fica parecendo que a gente faz apologia à dor. Mas não é. Reencarnação, expiação, lei de causa e efeito quer dizer oportunidade de crescimento. O Espiritismo, então, ele traz para nós uma nova era, né? A partir do momento que somos regidos por leis naturais, essas leis, elas vêm tirar as nossas dúvidas, e a partir dessas leis que são tratadas lá no capítulo no Livro dos Espíritos, tem lá todas as leis, leis do progresso, lei de justiça, lei de igualdade, ela vem respondendo às nossas perguntas, né? E a lei de causa e efeito, ela vem sepultar de vez, ela sepulta de vez aquela frase que a gente sempre diz: ah, Deus esqueceu de mim. Deus quis assim. Então ela vem trazer para nós que isso não existe. É preciso, primeiro, a gente reconhecer alguns atributos de Deus quando a gente vai tratar de lei de causa e efeito. Na verdade, no capítulo, na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta é: que é Deus? Não pergunta quem, nem o que, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, para nós, no estágio evolutivo que a gente se encontra, é muito difícil ainda a gente compreender a grandeza, a plenitude de Deus. A gente ainda não tem os sentidos, que a gente tem os 5 sentidos, mas nós não temos o sentido para saber, para sentir, né, de fato a plenitude de Deus. Mas a gente pode conhecer através dos atributos. E aí os atributos são soberanamente justo e bom, onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares, onisciente, Ele sabe de tudo. Ele sabe o que cada um de nós, nesse exato momento, está sentindo, está pensando, né? O que está passando em nosso coração. Ele é onipotente, todo poder. Porque se tivesse um poder maior que ele, então seria outro Deus. Então, esses são alguns dos atributos de Deus. Que basta para quê? Desde que a gente acredite nos atributos de Deus, se a gente acredita que Deus é onipresente, onisciente, Ele é soberanamente justo e bom, isso basta para sedimentar a nossa fé, para que de vez seja suplantada todas as nossas dúvidas. Porque são as dúvidas e os questionamentos que nos fazem sofrer. É diante do desafio, quando a gente passa, que a gente pergunta por quê, que a gente às vezes não encontra a resposta. São essas dúvidas que nos fazem sofrer. Então é na confiança, né, que a gente, quando acredita na soberania, na justiça, na bondade de Deus, é que a gente sedimenta a nossa fé. E aí já não fica mais, né, já não é mais admissível a gente falar: Deus quis assim. Muitas vezes, quando a gente, às vezes, encontra com uma pessoa que está passando por um momento muito difícil, às vezes uma perda de alguém, foi às vezes de uma forma trágica, e a gente, às vezes, sem saber o que falar, a gente fala: Deus quis assim. E isso quer dizer, sabe o quê? Nosso egoísmo, o nosso orgulho. De muitas vezes, como sempre, né? A gente sempre joga a responsabilidade dos nossos atos, das nossas falhas no outro. E aqui a gente joga em Deus agora. Deus quis assim. Deus esqueceu de mim. Onde está Deus? Então, é importante que a gente comece a pensar nisso. Como é que a gente comece a trabalhar esse egoísmo, a crescer e a começar
a se responsabilizar pelos nossos atos. Porque senão, se a gente não acreditar nisso, a gente realmente vai começar a achar que Deus cochilou em determinado momento, privilegiou um, esqueceu do outro. Então é preciso que a gente trabalhe essa fé em nós. Que a gente realmente acredite que Deus é onipresente, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe tudo que eu estou passando, que Ele é soberanamente justo e bom, que não há nada de errado. Por pior que pareça o momento que eu esteja passando, não há nada de errado. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz um trechinho, lá nesse capítulo 15, que diz assim: desde que se admita Deus, não podemos concebê-lo sem o infinito de suas perfeições. Se Ele é soberanamente justo e bom, não age com parcialidade. As vicissitudes da vida têm uma causa, e visto que Deus é justo, essa causa é justa. E aí, isso vem mostrar para nós que não somos vítimas de nada, nem da má sorte. Né? Como diz, estou passando por um período, nossa, aconteceu um problema comigo, um azar, mas eu sou um azarado. Aconteceu com o fulano, ele é um sortudo. Nada disso. Tem uma história do Chico, de um rapaz, que ele é espírita, trabalhador espírita, uma pessoa atuante no movimento espírita, e ele sempre ia no centro espírita nas reuniões com o Chico. Um dia ele chegou lá muito cabisbaixo. E o Chico perguntou para ele o que estava acontecendo. E ele disse: Chico, eu ando muito desanimado. Por quê? Eu trabalho, eu estudo, eu estou sempre ali, trabalhando ativo no bem, estudando a doutrina, e eu faço de tudo, me esforço na minha profissão, faço tudo que tem que ser, do jeito que tem que ser, Chico, por mais que eu me esforce. Parece que tudo dá errado, eu não consigo prosperar. Para eu levar o sustento para minha casa é com muita dificuldade. Aí você vê, eu olho para o meu vizinho, uma pessoa com um caráter duvidoso, uma pessoa que não é uma pessoa benquista, ele prospera, tudo acontece, está de carro novo, reforma na casa, é desanimador. E quando eu vi essa história, eu fiquei pensando assim, puxa vida, uma pessoa que se diz espírito, trabalhador, ele jura que ele fez esse questionamento? Porque era para ele saber, né? Que, muitas vezes, isso pode ter sido uma prova que ele mesmo escolheu. Mas quando eu acabei de pensar nisso, veio a resposta do Chico. Porque, na verdade, quando eu pensei nisso, a gente fala assim, eu pensei do outro. Mas quantos de nós que somos espíritos, que às vezes a gente vê uma pessoa passando por uma situação, a gente fala assim, puxa, fulano não merecia isso. Uma pessoa boa, de família boa, uma pessoa trabalhadora, ele não merecia passar por isso. Então, ou seja, na hora que eu vi a história da pessoa, eu raciocinei dessa forma, mas todos nós agimos assim. Às vezes a gente, diante da situação, a gente fala, poxa, ele não merecia passar por isso. E o Chico, como sempre, falou para ele assim, meu irmão, não fica assim não, nós já estamos colhendo e ele está só plantando. E ficou duas lições, pelo menos para mim. Primeiro, né, que a gente está a todo momento, nesse exato momento, nós estamos colhendo a semeadura do passado, de ontem, e estamos semeando já para amanhã, para o futuro. Então, que a gente possa prestar atenção nessa semeadura, porque a colheita não tem mais como voltar atrás. É o que eu plantei, eu vou colher. Mas que eu procure escolher as melhores sementes aí para o futuro. E a segunda lição é que se eu pensei, se fosse eu no lugar do Chico, quando essa pessoa reclamou, talvez eu falasse assim, né? Vamos doutrinar. Fulano, você é espírita, você sabe da lei de causa e efeito, você sabe que a gente ia doutrinar, ia dar uma lição de moral. E o Chico, o que ele fez? Se colocou no mesmo patamar, se incluiu de forma a não humilhar a pessoa.
É de uma humildade que é uma lição para a gente. E diante dos desafios sempre, a gente tem que fazer 3 perguntas. Qualquer situação que a gente possa, por mais aquela situação corriqueira do dia a dia, que às vezes nos desafia. Por quê? Para quê? E como? Por que eu estou passando por isso? Há uns dias atrás, a Silvana fez a palestra aqui pra gente e ela falou que na grande maioria, e eu já vi vários estudos, né, a gente fala, 90% do que a gente passa hoje de desafio não é como a gente pensa, isso é coisa do passado, de outras existências. Não, é dessa mesmo. A grande maioria são escolhas equivocadas que nós fazemos, atitudes precipitadas, impensadas. É dessa vida. Então, o porquê é muito importante, porque a gente começa a perguntar por quê. Você vai buscar a causa, tentar achar a origem. Lógico, não achou, fez uma busca sincera, honesta. Então, realmente pode ser coisa de existências pretéritas. Muitas vezes, a gente vê quando uma criança nasce já com algum problema, uma pessoa que já nasceu com alguma deficiência, que nasceu às vezes numa miséria. Isso realmente é coisa de uma existência anterior. Mas agora, a maioria das coisas que a gente passa, das nossas aflições, são fruto das nossas escorregadas de agora. Então, a gente faz essa busca para tentar achar a origem. Né? É o que Santo Agostinho nos ensinava. Nos ensinou, tem lá na questão do Livro dos Espíritos. É a gente todo dia, antes de dormir, fazer uma reflexão. Como foi meu dia? O que eu posso melhorar? Por que eu tomei tal atitude? Isso vai nos trazendo o autoconhecimento. Então, quando eu busco o porquê, eu encontro a origem. Agora, para quê? Então, se eu tenho um filho rebelde, né, eu vou saber o porquê. Muitas vezes é fruto de uma má educação. Tudo bem, falhei, mas para quê? Tudo na vida é para nos trazer aprendizado. Nós vivemos num planeta que o tempo todo nós ouvimos falar. Aqui é um hospital, é uma escola, é uma prisão. Para alguns vai ser uma prisão, para outros vai ser... Mas uma escola, na grande maioria é uma escola. Então, qual é o ensinamento que eu tenho que tirar? Para quê? Para que eu estou passando para isso? O que isso quer me mostrar? O que isso quer me fazer desenvolver? E o como? Porque o como eu tenho escolha. Eu posso passar por isso com resignação, com discernimento, com calma, com otimismo. É difícil? Muito. Mas quando a gente volta lá nos atributos de Deus, se eu confio que Deus é justo, soberanamente justo e bom, que Ele é onisciente, que Ele sabe tudo, então se eu tenho fé, eu tenho que tentar passar com Ele por essa situação com muita calma, com resiliência, com muita resignação. Porque isso, se eu não passar dessa forma, se eu passar lamentando, reclamando, revoltado, eu não vou estar aprendendo e vou passar de novo, até eu aprender. Porque é como se fosse uma escola. A professora ensina a matéria e ela aplica a prova. Se eu não for bem na prova, eu vou repetir. Eu vou fazer outra prova, até eu passar. Muitas vezes nós vamos ficar na recuperação, vamos ser reprovados e vamos voltar de novo. E é assim que as coisas também acontecem conosco. E no livro No Céu e Inferno, no capítulo 7, eu nunca tinha nunca dei muita importância, né, eu confesso mesmo, para esse livro. Mas ali ele traz o capítulo das penas futuras, né, segundo o Espiritismo. E a segunda parte do livro tem depoimentos, vários depoimentos de espíritos superiores, medianos, espíritos que suicidaram, que foram assassinados, diversos depoimentos de espíritos contando como foram a sua passagem depois que partiram daqui. Então, ele traz para nós nesse capítulo que tudo tem atenuantes e agravantes. Então,
Se eu estou passando por uma dificuldade, se eu cometi alguma falta, então eu vou expiar, eu vou ter que passar, vou ter que, né, passar o perrengue. Mas tudo tem atenuantes e agravantes. Porque tudo depende da forma como aconteceu, do que levou de repente a gente a agir em determinada falta, de cometer aquela falta, o conhecimento que eu tinha. Porque, por exemplo, uma pessoa que se suicida, mas uma pessoa que talvez não tenha tido o menor embasamento religioso, todas as faltas, gente, todos nós, a gente tem que, como diz, pagar a dívida, né? Mas a forma que vamos passar vai depender da situação. Então, uma pessoa que suicidou, que talvez ela não tivesse o menor embasamento religioso, ele vai ter que pagar, vai. Mas uma pessoa que talvez teve um embasamento religioso, talvez fosse até um espírita, que sabe da vida após a morte, da lei da reencarnação, o peso para ela é diferente. Então, muito cuidado, nós que estamos aqui, porque muito será cobrado a quem muito foi dado. Porque quanto maior o conhecimento, a gente tem que ter as atitudes mais assertivas, supõe-se, né? Então, ele traz para nós isso, que depende do ambiente, depende porque, por exemplo, uma pessoa que nasce num ambiente, por exemplo, numa comunidade, num estado de pobreza, onde de repente tem muitos crimes, situações conflitantes, um outro que nasce numa família abastada, mora num bairro chique, um comete um crime e o outro comete. Depende da situação, porque um já estava, como diz, num ambiente onde tudo é propício. É propício para isso acontecer. Então, uma coisa que eu aprendi desde que eu entrei em grupo de estudo, eu fui questionar uma vez a respeito, eu tinha ficado sabendo de uma pessoa que tinha cometido suicídio, mas quando essa pessoa cometeu suicídio, ela estava assim num auge de desequilíbrio, num estado depressivo, e parecia ser que nem a causa nem era da depressão da pessoa, nem era dessa vida, porque a própria pessoa, ela tinha uma vida muito boa, um casamento bom, e ela falava, eu não sei o que aflige o meu coração. Eu não sei, é uma angústia que eu sinto que eu não sei. E ela tinha altos e baixos, e ela cometeu o suicídio numa desses desequilíbrios. E eu fui perguntar para uma pessoa, que era uma pessoa assim, que já tinha um conhecimento espírita bom, e ele falou assim, CC é o C. Falei, hein? CC é o C. Eu nunca esqueci disso. Falei, como assim? Cada caso é um caso. Quantos de nós, às vezes, quando a gente fala, não, eu sou espírita, a gente encontra na rua uma pessoa e a pessoa fala assim, você que é espírita, deixa eu te perguntar um negócio. Por que aconteceu isso assim? O que você acha? Cada caso é um caso, gente. Não há regras. Cada caso é um caso. Então, não tem regras. Não é porque eu dei eu cometi dei uma facada numa pessoa, vou morrer de uma facada. Não é assim. Cada caso é um caso. Tamanha misericórdia de Deus, né? Mas a gente também, nesse capítulo do Céu e Inferno, ele mostra para nós o seguinte, que as nossas faltas, elas passam por 3 etapas. Tem que passar, né? O arrependimento, a expiação e a reparação. E muitos de nós, a gente fala assim, mas já arrependi, né? Pô, já arrependi, eu não preciso de mais alguma coisa? Precisa. Porque muitas vezes a gente confunde arrependimento com remorso. Porque o remorso é assim, eu fui pega no flagra. Então, eu estou sofrendo porque aquela situação vai me trazer um desconforto. Mas ali ainda não gerou um arrependimento. O arrependimento é quando eu tenho consciência da falta que eu cometi. Na consciência acende uma luzinha, que eu errei, que não foi legal e que eu tenho que tomar uma atitude. É o arrependimento sincero. Esse é o arrependimento sincero. Então, a gente arrepende, é o primeiro passo. Mas não pode a gente também se arrepender e ficar na culpa. Ai, estou me sentindo muito mal. E vai ficando ali. Vai arrepender ou tá na culpa, mas não toma decisão. Fica só na culpa, se vitimizando. Então, não, é o arrependimento. Mas eu vou ter que expiar. E a expiação é um sofrimento decorrente
da falta que a gente cometeu. Então, muitas vezes, quando eu me arrependo, já estou espiando. Porque eu já estou naquele sofrimento. O mal que eu cometi já está me inundando aqui. Então, eu já estou começando a espiar. Quanto antes eu reconhecer, eu me arrepender, e eu começar a espiar, né? Eu já estou naquele sofrimento, naquele processo. Por quê? Por que eu tenho que espiar? Porque eu tenho que passar, sim. O mal que eu causei a alguém, eu tenho que passar por aquilo, como dizer, inverter os papéis. Para quê? Para que eu perceba o mal que eu fiz para o outro. Mas isso quer dizer que eu vou da mesma forma? Então, vai acontecer da mesma forma comigo? Não, porque isso é lei de italiano. Olho por olho, dente por dente. Porque senão a gente ia ficar nessa a vida inteira, né? Várias existências. Não é assim. Então, o que acontece? Tem agravantes e atenuantes. Cada caso é um caso. E vai depender também, porque muitas vezes eu vou espiar, mas às vezes aí entra a reparação. Às vezes a reparação é o quê? É o trabalho ativo no bem. Eu começo a trabalhar no bem, eu começo a fazer o bem, eu estou reparando. Então, muitas vezes, a pena ela é, como diz, atenuada. Muitas vezes eu venho com um propósito de por exemplo, igual já teve caso, todo mundo sabe do caso da pessoa que encarnou, que ela tinha que perder um braço, porque ele era um senhor feudal, e ele decepava os braços dos escravos que roubava dele. Então, na outra encarnação, ele veio como dono de indústria, e ele pediu que ele viesse e que ele tivesse também um braço, que ele também tivesse o braço retirado. E aí, ele veio, ele se tornou espírita, não é só espírita que faz o bem, mas ele era espírita, e ele trabalhava muito, fazia muita caridade, um trabalho ativo no bem, e ele era um industrial. Na indústria, ele teve na indústria o braço esmagado numa máquina. Foi para o hospital e os médicos conseguiram recuperar o braço e ele perdeu só o dedo. Então, muitas das vezes a gente vai espiar, mas a nossa reparação, quando a gente tem um firme propósito de arrependi, já passei pelo sofrimento, mas eu estou trabalhando para me crescer, para me melhorar, trabalhando ativo no bem, quanto mais a gente despertar, menos a gente sofre. Quanto mais a gente se rebelar, mais a gente sofre. Quanto mais a gente se revoltar e insistir em ficar ali remoendo aquilo, mais a gente prolonga o sofrimento. Está nas nossas mãos. Nós é que decidimos. A partir do momento que a gente dá o primeiro passo, decide, como diz, virar a chave, a gente muda. A gente entra numa outra sintonia. Na carta, e aqui tem uma pergunta que a gente faz sempre, qual o papel da dor então na minha vida? E a gente escuta muito no Espiritismo falar assim, sofrer é evolução, sofrimento traz evolução. Eu também falava isso, não traz. A gente fala assim, sofrimento traz evolução, mas então tem gente que passa a vida sofrendo por sofrer. Sofre, fica naquela lamentação, não toma atitude nenhuma, não se move, ou seja, está sofrendo por sofrer. Está evoluindo? Não. Aí, o sofrimento ele só traz evolução quando a nossa postura diante do sofrimento, a gente muda, a gente se comporta com resignação, com fé, sabendo que não estamos sozinhos. Aí sim. Porque o sofrimento, ele não faz parte da lei divina. Às vezes a gente escuta sempre assim, né? Não, faz parte, né? Faz parte desse mundo sofrer. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Mas sofrimento não faz parte da lei divina. Nós viemos aqui para ser felizes. Nós fomos criados para ser felizes. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, diz assim, que se deve entender por lei natural? É a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, existe sofrimento na lei de Deus? Não. A lei de Deus foi criada para que nós fôssemos felizes.
A gente só é infeliz porque a gente é teimoso, porque a gente se afasta, porque a gente insiste em fazer escolhas equivocadas. Então nós sofremos. Quanto mais nos aproximarmos da lei de Deus, quanto mais procurarmos trabalhar em prol do nosso próximo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que fosse feito conosco, ter empatia com o nosso próximo, menos a gente sofre. Então, assim, por isso que eu digo, fazendo, né, estudando, é que a gente vai descobrindo, porque eu também falava isso. A evolução traz, né, o sofrimento traz evolução, não traz. Traz a partir do meu comportamento, da minha mudança. Então, não existe vítimas, não existe esquecidos por Deus. Deus nos ama a todos. Tem uma passagem que vem muito de encontro com a lei de ação e reação. Porque às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê, mas lê assim, aquela lida superficial. Mas quando você começa a aprofundar, a ler, reler, tentar ver o que está por trás ali, você começa. Então, tem uma passagem quando Jesus está andando com os discípulos e ele vê o cego de nascença e os discípulos perguntam: mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E o mestre responde, Jesus responde: nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Então, o que é isso aqui? Nem ele nem os pais deles pecaram. Isso era coisa de vidas anteriores. Era coisa de existências anteriores. Seja por uma aprovação ou seja uma missão. Porque às vezes também a gente vem por uma missão. Então, assim, que fique muito claro que a gente cultive em nós essa fé que a gente precisa. Porque a gente fala que a gente tem fé até a gente passar por um desafiozinho. Passou por um desafiozinho nosso, pronto, meu mundo caiu. Então que a gente busque sedimentar essa fé em nós, procurando através do estudo, porque é aqui que a gente entra com o estudo, porque muitas vezes o estudo que nos traz o conhecimento para a gente suportar as coisas que a gente está passando. Então, através do estudo que a gente vai fazendo as mudanças que a gente precisa fazer em nós. Né? E aquilo que eu sempre falo, que todo mundo sabe que eu gosto, é a gente procurar todos os dias, né, exercitar esse autoconhecimento, parar um pouquinho, que a vida está muito corrida, parar um pouquinho, ver o que eu posso melhorar, por que eu agi de determinada maneira, fazer esses questionamentos, porque quando a gente faz esses questionamentos é que a gente vai se conhecendo. E é quando a gente vai tendo esse conhecimento, que a gente se conhece, é que a gente começa a errar menos um pouquinho, porque a gente, como diz, anda mais ligado. A gente está mais alerta, não está levando a vida no automático, né? Ali, correndo no dia a dia. Então, que a gente possa, através da leitura, através do estudo, através da caridade, do trabalho no bem. A casa tem várias frentes de trabalho, precisamos de mãos, né, para trabalhar conosco. A gente, cada um tem o seu dom, cada um pode, de alguma forma, estender a mão, fazer alguma coisa em prol do outro. Né? Então, assim, isso que vai ser a reparação. Trabalhando, fazendo um pouquinho para o outro, quando eu faço para o outro que eu começo a perceber o quanto a gente é feliz, o quanto a gente tem que agradecer, vendo na dificuldade do outro e estendendo a mão. Então, que a gente possa sedimentar essa nossa fé, para que na hora que a gente precisar, porque todos nós, mais dia, menos dia, isso não como é que fala? Profecia, tá? Mas mais dias, menos dias, nós vamos passar por algum desafio, seja na perda de um ente querido, né? De algum dos nossos familiares, nós vamos passar. E quando a gente tem o conhecimento e a fé, a gente vai
sofrer, a gente vai sentir saudade, a gente vai sentir dor, mas a gente passa de uma maneira menos dolorosa possível. Então, eu agradeço a atenção de vocês, que nós possamos sair daqui com um propósito de melhorar, né? Embasar essa nossa fé, ser mais otimista no dia a dia, porque a gente tem muito para agradecer e nada para reclamar. Uma boa noite a todos. Querido, para mim, eu sou bem.